No ágil tem hora extra? Fala, agilista! Essa semana eu tive contato com um artigo de uma empresa, né, que contava ali como é que está sendo a sua transição para o ágil, esse modelo de trabalho, e eles mencionavam que pelas madrugadas e pelos finais de semana que eles tiveram que trabalhar para entregar um produto ali, né, usando esse modelo ágil. E aí eu quero trazer essa reflexão hoje, né? No ágil aí, como é que funciona? Tem hora extra? Não tem? Como é que isso acontece? Um pouco mais de contexto então, pessoal. Então a hora extra que a gente fala é quando a gente estabelece, né? A gente tem que sair, né, de premissas, assim, né? Eu gosto muito disso, de estar fundamentado, né? Então a gente tem um modelo de trabalho, né, e um contrato, né, um acordo de trabalho que é feito entre duas partes. Existe um empregador, existe um empregado. Ali eles estabelecem um contrato de trabalho. Então vamos estabelecer uma carga de trabalho X por uma remuneração Y. E aí todo mundo está de acordo, é assinado esse acordo, né, esse contrato de trabalho, e ambos devem cumprir com essas obrigações. O que vier a mais com relação a isso é uma coisa que faz parte, é um adendo, vamos dizer assim, é uma coisa a mais que está acontecendo dentro desse contrato, dentro desse acordo. Então essa questão principal, primordial, a gente até né, no que diz respeito à legislação, a gente tem que levar em conta. Sem ainda entrar na questão realmente do cerne, que é se isso é ágil ou não, né, se isso fere ou não um princípio ágil. Então a gente cai aonde? No nosso manual, né, no manual do usuário ali, né, o manifesto ágil, né, pessoal? Então o primeiro princípio que eu quero trazer aqui é o quinto princípio do manifesto ágil, que fala para a gente construir produtos por pessoas, por indivíduos que estão motivados, né, para que a gente forneça a eles o suporte para que eles possam fazer bem o seu trabalho ali. Quando você começa a fazer, quando você como empregador começa a pedir, né, ou a demandar que o seu colaborador ele fique muitas horas, ele saia de uma quantidade de horas aceitável ali, isso começa a ser algo que começa a degradar a qualidade do trabalho e começa a fazer com que a própria moral daquele colaborador ela seja afetada. Existem vários estudos científicos que já atestam isso, né? Que uma certa quantidade de horas de trabalho, quando você passa de um limite, e aí não existe um consenso muito grande entre os pesquisadores, alguns falam 8 horas, alguns falam 6 horas, né? Tem alguns países da Europa ali, como a França e a Suécia, que já estão pensando aí em como trabalhar com uma carga horária semanal menor de trabalho. E então alguns pesquisadores eles já começam a falar isso, né? Que é mais produtivo você ter menos horas de trabalho do que as 40 horas semanais que é convencional hoje no mundo todo. Então assim, o suporte necessário ao colaborador para que ele esteja motivado a trabalhar, ele também vai na quantidade de horas que o colaborador executa. Se você como um empregador, você ficar demandando do seu time várias horas a mais, isso vai afetar, em primeiro lugar, a produtividade da própria pessoa, por ela estar cansada muitas vezes. Ela passa, imagina a quantidade de bugs que um programador ele passa a colocar mais no código-fonte. Isso vai dar muito mais retrabalho no fim das contas. E depois você começa a afetar também a moral do colaborador, uma vez que você tira dele qualidade de vida, né? A condição de estar perto da sua família, etc. e tal. E o oitavo princípio do Manifesto Ágil, ele fala sobre um ritmo, né? Que o processo ágil ele tem um ritmo de desenvolvimento sustentável. Ter um ritmo sustentável é um ritmo que você consegue sustentar, manter por um longo espaço de tempo, né? No longo prazo. Então você falar que você né, que a sua equipe ágil está rodando a 10, 12, 14 horas por dia, finais de semana, não me parece, né, eu acho que a experiência já nos mostra muito disso, que isso não é um ritmo sustentável. As pessoas elas acabam se cansando disso e elas acabam simplesmente deixando a empresa por não aguentar esse tipo de situação. E o último princípio que eu queria trazer é o 11º princípio, né, que ele fala que as arquiteturas e os designs, os melhores, né, eles emergem de equipes auto-organizáveis, mas eu quero trazer esse contexto da auto-organização como uma possível solução para essa questão das horas extras. Então a questão é o seguinte, tá? O nosso time vai precisar trabalhar horas a mais, né? No nosso planejamento ali, a nossa previsibilidade já nos mostra que nós vamos ter que trabalhar um pouco mais de horas para atingir aquele objetivo. Então deveria estar no poder do time, no poder da auto-organização, em definir se o time vai ou não fazer hora extra. E é assim que eu respondo essa questão. No ágil tem hora extra? Tem hora extra, se o time assim demandar, se o time assim ele escolher, se o time se auto-organizar e falar assim, ó, não, beleza, pessoal, vamos então
fazer 1 hora a mais aqui, vamos vir esse dia do final de semana aqui para a gente conseguir atingir aquele nosso objetivo. Se isso for acordado, se as pessoas estiverem se auto-organizando com esse propósito, ok. O que é ruim é quando um empregador ele começa a demandar isso do seu time e impor isso ao seu time, tirando do time o poder de auto-organização. E para fechar também, cara, a última reflexão que eu faço, né, eu bati muito nessa tecla na última classe que eu dei aqui de treinamento de POs, né? Geralmente as pessoas nos cargos mais altos da hierarquia, eles têm uma influência muito maior sobre o ambiente de trabalho ali, sobre o sistema de trabalho, do que as pessoas que estão, vamos dizer assim, nos níveis mais baixos da hierarquia. Essas pessoas são aquelas pessoas que poderiam influenciar grandemente, por exemplo, tem vários bloqueios organizacionais que acontecem que, uma vez que essas amarras, se elas tivessem sido desfeitas por esses níveis hierárquicos mais altos, a gente teria muito mais agilidade aqui, a gente teria muito mais flexibilidade aqui, a gente poderia alcançar resultados com um time to market muito menor, com um lead time muito menor. Então, o time ser chicoteado aqui embaixo para trabalhar mais, para trabalhar durante mais horas, para fazer hora extra, é até uma injustiça, né? Uma vez que a grande força para mudar as coisas, para mudar os processos burocráticos, para investir em automações, né? Para fazer coisas que realmente façam sentido e que tragam mais agilidade, mais rapidez, mais velocidade no desenvolvimento, né? na produção do produto aqui, né? Todas essas demandas elas saem daqui de cima. Então, às vezes os gerentes, né, ou os níveis hierárquicos mais altos aqui que estão demandando essas horas extras, esse cumprimento de várias horas aqui para atingir um objetivo, eles são as pessoas que estariam com a maior capacidade de mudança para fazer com que aquele objetivo ele fosse alcançado. Então, ao invés de você ficar investindo em chicotear o time aqui, em querer fazer com que o time ande mais rápido, faça o desbloqueio organizacional da sua empresa. Tire as amarras burocráticas que tem aqui dentro dos seus processos de trabalho, né? Faça uma boa priorização das demandas dos times. Tire o multitasking, o multiprojeto, né? Para de colocar 10 projetos na mão dos seus times para serem trabalhados ao mesmo tempo. Coloque foco num único objetivo, né? Mantenha aquele WIP baixo ali no seu portfólio, né? Todas essas decisões que são feitas aqui num nível hierárquico mais alto, eles vão refletir na agilidade do nível hierárquico mais baixo aqui. Entendeu? Então, assim, isso faz com que a responsabilidade esteja mais aqui em cima do que aqui embaixo. Você não precisa trabalhar mais do que 8 horas para você atingir grandes resultados. Porque se você tiver uma organização realmente ágil, as coisas acontecem, cara. As coisas acontecem. Agora, eu tive um pouco de contato. A empresa que eu prestava serviço, ela tinha um time dentro dessa grande organização que eu mencionei no começo aí do vídeo, né? E eu sei muito bem que tinha grandes amarras dentro dessa organização. Isso pode justificar o tanto de horas extras, de madrugadas e de finais de semana que eles tiveram que executar. Foi porque eles tinham grandes amarras organizacionais também. Beleza, pessoal? Então, essa foi a reflexão de hoje. Vejo vocês na próxima e até mais.